A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar com a atriz, MC, apresentadora, poeta, cantora, professora e slammer Roberta Estrela Dalva. Ela vai falar das suas atividades artísticas no cinema, no teatro, na música e o trabalho pioneiro do Núcleo Bartolomeu. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente está recebendo com um grande prazer, já queria trazê-la há muito tempo, devo dizer, Roberta Estrela Dalva. Salve, tudo bem, Roberta? Salve, salve todos os ouvintes, quem está vendo aí. Então agora você vê que, Roberta, agora o rádio também tem YouTube, agora a gente está em todas as plataformas, né? Tem que fazer o rádio aqui na FM, na Brasil Atual, 98,9, e também no YouTube da TVT, a gente está transmitindo pelos dois. E para apresentar a Roberta Estrela Dalva é difícil, porque ela faz tanta coisa, é uma multiartista, podemos definir. Então, se desse para numa palavra, multiartista, mas é atriz, é apresentadora, MC, slammer, poeta, é escritora, cantora, professora, pesquisadora e diretora. Tá bom? Mas se fosse o rap, já dava tudo isso, né? Essas são muitas atividades da Roberta. Aqui a gente vai apresentar algumas coisas do trabalho dela mais recente. Mas antes de falar dos seus trabalhos, né, que você está fazendo por aí, televisão, cinema também, esqueci, né, de falar também, eu queria que você desse um panorama, você como artista que atua em várias frentes, como é que você encarou esse problema, que é um problema, né? Um impacto que aconteceu na vida de todo mundo com a pandemia a partir de meio de março, por aí, né? Aí as atividades paradas, teatro, cinema parado, não tinha show, enfim, os artistas tomaram uma pancada. E o que vamos fazer, como a gente vai sobreviver, como vai gerar receita, enfim, foi uma grande. Mas a pior de tudo, a questão pior, prioritária, é a saúde, né? Então, todo mundo se precavendo, os que puderam ficar isolados ficaram, os que não puderam, infelizmente, tiveram que ir à luta, né? E, enfim, é um problema, mostrou a desigualdade do país claramente a partir dessa pandemia. Mais ainda, né? Ficou escancarado, não sei o que você pensa. Então, eu queria que você desse um balanço como artista de várias frentes. Como é que você encarou isso? Quais foram as alternativas? E também do lado profissional, obviamente, e do lado pessoal, como é que você lidou com tudo isso, né? Porque é uma dureza, cada um sentiu de um jeito. Eu queria saber como foi para você. Bem-vinda. Bem, obrigada. Depois de tu fazer uma pergunta dessa, bem-vinda. Só para dar uma aliviada, né? É todo um processo que a gente ainda está passando, né? Acho que aqui eu trabalhei bastante, muito, fui trabalhando e fazendo as coisas que davam para fazer online. A minha atividade central, eu faço parte do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo de teatro hip-hop, e teatro é muito difícil, né? Ensaiar. Eu produzi uma peça que ficou 1 ano e meio a gente ensaiando quase via Zoom, que é o Desfazenda, e a gente acabou fazendo uma peça-filme, né? Também surgindo linguagens disso, né? O que dá para tirar disso, mas muita coisa no Zoom, muita coisa online, como agora eu fiz, e também acho que teve principalmente no começo, mas também agora, né, porque a gente está com muitas questões sociais, então como a gente como artista consegue usar a nossa voz, a nossa visibilidade, né, tinha muita campanha para angariar comida, né, Isso. A gente, como você disse, escancarou, então acho que teve uns arranques, teve o festival Fica em Casa, que a gente fez, também de forma toda independente, se juntaram jornalistas, pessoas, artistas do Brasil inteiro, teve acho que 3 edições, eu participei também, né, logo naquele começo, naquele baque, então eu estava sempre fazendo coisas e me juntando com pessoas que estavam fazendo coisas, né, acho que nesses momentos de crise também, essas coalizões, esses estar juntas e colaborar também, né, porque tem uma coisa
dos artistas, da gente não estar trabalhando e tal, e tudo o que isso gera, mas tem dores também mais urgentes como essa, e urgências como essa da fome, né, de comida. Como é que a gente volta para o mapa da fome? Um dos maiores, acho que é o maior produtor de alimentos no mundo, volta para o mapa da fome, de repente, né? Ou essa urgência que a gente está vendo do marco temporal, né, a luta indígena. Então tem muitas causas para ao mesmo tempo, muitas causas para se engajar também que a gente em casa aqui e lidando com o tempo também, acho que no meu caso eu pude estar nessas frentes olhando para algumas coisas que talvez eu não tivesse tão próxima e criando, trabalhando, fazendo. Como eu apresentei o Humanos e Minas, né, o programa da TV Cultura, eu sou atriz de formação, atriz MC, porque faço parte do grupo de teatro hip hop, mas eu tive essa entrada no mundo de ser apresentadora. E como tinha muita coisa online, muita, sempre estava precisando de alguém para costurar, para apresentar, para mediar, né, debate. Então eu trabalhei muito nesse sentido de apresentadora, mediadora. Eu mediei debate na Flip no ano passado, né, vários outros debates, e apresentei um monte de evento, desde evento do Dia dos Trabalhadores até da CUT, até, sei lá, eventos mais institucionais. Então isso, e aprendendo sempre muito, bastante com os lugares que eu andei e pude chegar, coisas internacionais, por exemplo, né, seminários, coisas que seriam realizadas presenciais e eram internacionais e eu estava podendo participar, então acho que teve isso ao mesmo tempo. E, por outro lado, a tristeza de ver pessoas partindo, né, de ver a desigualdade aumentando, de ver os crimes raciais brutais, como foi o caso do menino Miguel, da Ágata, e tudo que aconteceu, e tudo que não para de acontecer, né? Então, teve um movimento da Coalizão Negra, né, que a gente publicou, com a coalizão com várias outras pessoas, entidades, publicando um manifesto enquanto houver racismo não vai haver democracia. Então isso, são lutas que se acirraram, que a gente sempre estava aí lutando, se acirraram, e trabalhos que alguns se minguaram, né? E outros, no meu caso, abriram-se algumas portas. Porque foi difícil mesmo. Você falou de campanhas para arrecadar comida. Então, eu cito só da área de música, que eu conheço mais, a turma da graxa, que a gente chama, né? Que são a turma da luz, do som, e o road e tudo mais. E a gente fez campanha para a cesta básica. A gente não estava nem fazendo campanha para empregos, né? Para trabalhos. Era a cesta básica, uma coisa mais urgente, né? E aí a primeira dificuldade também é saber como é que essa turma toda ia se virar, né? Ou está se virando, porque a coisa já vai dar um ano e o programa aqui chama Na Quarentena, mas a palavra já não tem sentido. Você que trabalha com a palavra, né? Quarentena teria que ter um tempo definido, mas não existe. Essa quarentena já tem 1 ano e 5 meses. A palavra já não funciona mais, né? Entre outras, né? E as pessoas buscando alternativas, né? As lives, no começo, você pode dizer melhor, né? Muita gente fazendo lives, né? Porque era uma forma de poder gerar receita, né? Os músicos, até atores. Eu vi apresentações de atores. O Paulo Betti fez um monólogo lá no Rio de Janeiro, eu entrevistei aqui no programa. O Celso Frateschi também fez algumas atividades. Aí ele esclarecendo, ó, Colibri, nós estamos fazendo aqui, mas não é teatro, isso que ele falou para mim. Isso aqui, nós estamos fazendo aqui uma coisa que para, né? Mas ó, foi deixar claro que não é teatro. Falei, bom, entendi que não é teatro. Eu já estava falando, vocês vão fazer uma peça. Não, não é. Estamos fazendo alguma coisa alternativa. Então, pinto essa criatividade de vamos inventar coisas na medida do possível para o que temos, né? Que temos aqui a internet, o que dá para fazer na área. E você, pelo jeito, né? E a gente está vendo aí, acompanhando todo o seu trabalho, você fez bastante coisa, pôde fazer muita coisa. Mas teve aquela turma que ficou deprimida, né? E parou, largou tudo, mudou de ramo, né? Nós vimos músicos aqui trabalhando de Uber, outros fazendo comida delivery, entregando comida, outros se reinventando, outros pegando instrumento e pondo para
rifa ou para vender o instrumento, né? Nós fizemos aqui uma vaquinha de um músico, eu não vou citar o nome, que tem um violão maravilhoso e tal, queria vender o violão porque estava sem dinheiro. Aí nós participamos e devolvemos o instrumento para ele continuar trabalhando com o instrumento. Não tinha sentido ele perder o instrumento de trabalho dele, que era o violão. Bom, enfim, muita coisa aconteceu, né? Mas o duro é entender esse momento, porque além da questão sanitária, né, da saúde da gente, também, como você falou, tem as atividades de resistência e de sobrevivência também, né? Que a resistência é importantíssima, e acontecendo essa loucura toda, né, que você acompanha pelo noticiário, que deixa as pessoas ainda mais deprimidas, né? Se eu ler todo dia o noticiário no jornal, na internet ou na televisão, eu não sei como é que você processa, Roberta, mas gostaria de saber, porque é uma carga pesada, né, de informação que deixa a pessoa, né, bastante, enfim, incomodada, para dizer no mínimo uma palavra só, né, ou deixa a pessoa transtornada, né, porque se acompanhar número de mortes diárias, né, não há quem suporte isso, é uma carga emocional muito forte, né. Para nós mesmo jornalistas que trabalhamos com isso, não pode normalizar, né, essa coisa de número de mortes diárias, é uma coisa muito difícil. E como é que você está vendo também todos os outros artistas? Você já falou como se virou, né? E o que acontece com muitos deles? Você tem alguns exemplos, né? Como eu falei, de depressão e de alternativas e tal. Não é muito complicado isso, me preocupa também o que vai acontecer depois, né? Com casa de espetáculos fechando, de música, de teatro e tal. Não sei, como é que você analisa isso? Eu acho que a coisa da casa de espetáculos e das pessoas deprimidas faz parte de uma conjuntura maior, né? Porque tem o Covid e tem o que está em andamento, né? Quem nos governa e o jeito que está sendo levados os caminhos políticos aqui no Brasil. Então, que já era muito difícil para os artistas, né? Na verdade, piorou. Não é que assim, ficou muito ruim com a pandemia. Na verdade, já era... Já estava ruim, já estava ruim. Já era... você via já artistas tendo que fazer outras coisas, né? Pessoas formadas tendo que trabalhar de Uber, isso, aquilo, né? A ciência, as verbas sendo retiradas cada vez mais das pesquisas. Então, é um ambiente, né, deprimente mesmo. Verdade. O que a gente vinha vivendo, isso só se acirrou. Em alguns casos, isso tiveram espaços de organização, né, que o cerco ficou muito apertado, então essa organização coletiva, que eu acho que um pouco a falta para a gente, né, como país mesmo, em alguns lugares, porque tem gente que está se organizando coletivamente sempre, mas o entendimento que ou é junto, ou é todo mundo, ou é coletivamente que a gente avança, ou a gente não avança, eu acho que isso acirrou e fez com que né, certas coligações tivessem que acontecer. E, por outro lado, uma tristeza, várias pessoas mesmo deixando, indo fazer outra coisa, e numa situação muito difícil, no que não tivessem antes. E quanto a isso da internet, né, a gente vive numa era que você pega isso aqui, um celular, você tem acesso a tudo, o que é muito bom, mas pode ser muito tenebroso, porque a gente pode ser muito facilmente dominado por isso. Então, há que se ter quase uma disciplina mesmo, né? É uma disciplina de quanto, né? O quanto se deixar e se envolver nisso aqui, que o quanto é verdade. Isso aqui é o mundo, isso aqui não é a vida, né? Pois você está falando aquele velho tema lá do dilema das redes, né? Que muita gente analisou, né? Nós mesmo estamos falando aqui no YouTube e na rádio, né? A rádio é um veículo mais tradicional, o YouTube das redes. E aí eu questiono mesmo que a gente fica numa dependência brutal, né? Das redes para se comunicar, para fazer qualquer coisa, né? Mas é o que temos também tem que lidar com uma certa, né? Com uma certa... Não, e ainda aqui a gente conversa, né? Ainda aqui tem um tempo. Eu acho que o que deixa as coisas assim também é o instantâneo, a superficialidade de tudo. De você olhar, curtir, sem refletir, e já pensar, e já responder. É uma reação que não é uma ação com consciência. Você vai reagindo,
você não vai agindo sobre o mundo, você vai Verdade. reagindo a coisas que te jogam. Verdade. Né? É muito diferente de um programa desse que se constrói, né? Nós estamos construindo um raciocínio aqui, dialogando, as coisas são curtas, então 15 segundos, rios, isso aqui, mensagem, passa para frente para ouvir rápido a mensagem. É tudo num tempo que te demandam de fora, e o tempo interno que um ser humano tem, né? Para ouvir, refletir, pensar, e trabalhar, e descansar, e deixar Assimilar as coisas tudo, assentarem, assimilar. vai para o espaço, e você fica reagindo ao invés de agir. Mas tem gente que trabalha na internet, é isso, sempre o cara fala assim, eu preciso postar alguma coisa, senão os caras não vão saber que eu estou lançando isso, aquilo e tal. Fica um desespero, né? E esse começo das lives do ano passado, né, que foi um momento muito cheio de lives, tudo mesmo horário, né, Roberto? Eu reclamava com a turma, eu quero ver um monte de coisa, mas vocês põem tudo no mesmo horário. Bom, enfim, e aí o pessoal botando todas essas lives e tal, um desespero de alguns artistas, músicos e outros mesmo, de estar presente, sob pena de falar, pô, se eu vou ficar aqui esse ano todo aqui, eu preciso mostrar que eu estou fazendo isso, aquilo, lançar disco, lançar coisa, fazer live, propor, etc, etc. E aí eu vi essa coisa de hiperatividade também, tem, como eu falo sempre aqui na nossa pesquisa, teve a turma da depressão e a turma da hiperatividade. Os caras louquinhos para fazer live, qualquer coisa e tal. Fora os perdidos, né? E tudo ao mesmo tempo agora, que é o meu caso, né? Era tudo junto. E é uma coisa muito complicada. Então, imagina a gente que trabalha com notícia também, Roberto, que o cara pega uma notícia sem checar absolutamente nada e passa para frente, nessa coisa que você falou do imediatismo. Peguei uma coisa, Roberta falou que não sei o que, parará. Eu peguei e passei para... Mas peraí, ela falou mesmo? Quem disse que ela falou? Onde que está? Checaram isso? E tal. Quer dizer, a gente, como jornalista hoje, sofre muito, né? Porque ninguém tem o cuidado de checar se a Roberta falou isso ou não. Só passa para frente. E aí, passa para frente qualquer coisa. Aí vem a história das fake news e tudo mais, né? É complicado. Do ponto de vista pessoal, você teve que lidar, a família, ajudar, aquela correria que todo mundo teve, né? Eu sou grupo de risco, por exemplo, meu filho me ajudou aqui e me deu uma força, né? Botou o microfone aqui no programa, etc. Como é que foi para você? Você teve que acudir a família? Teve alguma coisa assim? Algum caso resolvido ou não? Eu não tive que acudir, mas a minha família, minha mãe veio ficar aqui, meu namorado, porque eu tive um rompimento. Eu tive um rompimento nos principais ligamentos do tornozelo esquerdo, e no meio da pandemia eu tive que colocar umas âncoras, uma operação, fiquei 3 meses sem pisar no chão. Nossa, e aí as pessoas me ajudaram aqui, porque, né, sem pisar não tem nem como pegar. Então teve esse momento também no meio, foi um isolamento dentro do isolamento, assim. Nossa, que loucura! Mas que ensinou bastante coisas também, né? Acho que quando a gente precisa pedir ajuda, quando a gente ajuda e quando a gente é ajudado, a gente sempre aprende, né, sobre ser mais humano, sobre ser mais humano, sobre olhar, né, quando uma pessoa está ali te ajudando. Então, o pessoal que teve que dar um acorde para você do que você aos outros. É verdade. Loucura, porque esse negócio de não poder pisar, qualquer coisinha que a gente tem, qualquer dor ou qualquer acidente e tal, a gente vê que fica na dependência dos amigos, da família. E não é fácil não, né, para poder seguir em frente, né? Mas do ponto de vista de Covid, não teve nenhum caso, passou ao largo. Alguns amigos próximos, assim, tiveram separados, graças a alguém muito perto, não. Mas não, o que é perto e o que é longe, porque você não é seu parente, mas é parente de alguém que você gosta muito, e o sofrimento, né, e ver as famílias. A gente participou daquele Inumeráveis, né, que está coletando todos os dados, e teve uma atividade durante o ano passado que a gente lia ininterruptamente os nomes. Eu participei durante 1 hora, ia trocando e as pessoas iam lendo. E aí você lê, e lá no Inumeráveis tem o que eram as pessoas e os relatos, né? E são vidas humanas. Acho que, né, uma vida humana, sendo seu parente ou não, a gente é uma grande, né? A gente é é a humanidade. Então, cada vez que uma pessoa, a gente perde para uma doença dessa, que a gente perde para a polícia, que a gente perde, né? Todos nós perdemos em humanidade, né? Todos. Então é triste demais. É triste Fora demais. com os amigos, né, mais próximos que você tem, que foram embora, que você não pôde nem ir lá, né, fazer homenagem, ajudar, a confortar, que parece uma coisa boba, mas é uma solidariedade fundamental quando alguém próximo você vai embora e os parentes estão lá e você vai lá confortar. Parece um ato até protocolar, mas não é.
E Não eu é, senti muita não. falta de poder, alguns que foram, poder fazer isso com as famílias, os Sim, amigos. Aí você fica passado aqui, você não pode nem sair para fazer uma homenagem, né? O que eu pude fazer aqui na rádio, nós fizemos tocando músicas desses amigos, ou tocando, falando do trabalho deles aqui na rádio, quando foi possível, né? Era sim, uma forma de homenagear que conseguimos. sim. Agora, você escreveu muita coisa durante essa pandemia, a propósito da pandemia, ou você acha que é um tema que você vai esperar passar mais um tempo para escrever sobre, na sua poesia, no teu trabalho? Eu não estou escrevendo muito, não, porque quando começou a pandemia, eu tinha acabado de entregar o Vocigrafias, que é o doutorado. Eu Uhum. me meti, me enfiei na academia, falei que nunca mais. Eu sou formada em artes cênicas. Aí falei que nunca mais ia voltar, não sei o quê, fui no mestrado. Aí, minha orientadora, Jerusa Pires Ferreira, uma grande, grande, grande estudiosa da voz, da oralidade, ela estava já, né, com idade, ela falou assim, olha, minha filha, você vai, eu vou sair da PUC, eu vou orientar mais 4 pessoas, você mais 3, se você quiser, fique. Aí não tinha como, né, Uhum. não estudar com uma mestra, aí eu entreguei. Então, acho que eu dei uma esvaziada antes de começar, de tudo que eu tinha, porque é um trabalho de 4 anos, né, e vamos ver, eu dirigi, Que é? Você né, falou rapidinho, agora eu quero saber os detalhes. Como é que é o trabalho acadêmico? é Como o é que foi? Vocigrafias, é Ah, como se fossem memórias impressas de voz, que é da voz, mas de voz como você, né? Então são essas vozes algumas experiências que eu tive. Então ele tem 4 capítulos. O primeiro fala da voz no nascimento, na perda da voz, porque eu perdi a voz quando eu tinha é? 30 anos. A música da Xênia França até fala disso, é um Fala. poema Garganta. E no final é, o final é a voz e a morte. Aí o segundo capítulo é falando sobre a Jerusa, porque ela faleceu, Uhum. então já faz essa ponte. O terceiro capítulo é falando sobre o filme que eu dirigi com a Tatiana Loma, que é o Islã, Voz de Levantes, que é sobre as batalhas de poesia. E o último é sobre uma viagem que eu fui para a África do Sul. Eu fiquei 20 dias lá viajando num ônibus com várias pessoas do mundo inteiro, dentre elas o Achille Mbembe, que é ele é famoso aqui pelo ter cunhado necropolítica, né, um dos caras que estuda pós-colonialismo e várias questões negras muito interessante, é a Angela Davis. Eu viajei 20 dias com a Angela Davis Opa, que lá legal. pela África do África do Sul. Sul, em Joanesburgo, Cape Town e tal. E daí é uma vontade de registrar o que eu ouvi, entendeu? Essa vocigrafia, são as memórias impressas da voz, de voz, são o que está na oralidade, como é que você... Me dava muita aflição ter passado por esses processos e não poder dividir, principalmente esse da África do Sul. Então é uma maneira de dividir, porque tem uma coisa que eu estou numa sala lá de conferência. A gente foi, por exemplo, sei lá, tem uma passagem que tem no livro que é no túmulo do Steven Biko, que é o Sim. cara que cunhou o termo consciência negra, né? E aconteceram coisas lá que nunca vão ser retratadas se ninguém retratar, com a Angela Davis do Uhum. lado e tal. E eu retratei o que aconteceu na beira do túmulo do Steven Biko com a Angela Davis, o que foi dito, o que foi, né, trazer essas vozes é, registradas, né, um registro também. Tudo isso, então, está no doutorado, todas essas Tá, no informações? Vocigrafias, está até E, aqui e ele. como é que a gente consegue, quem está Você pode. interessado nesse assunto aí, por exemplo, que você citou, Ele é todo olha, olha assim, o ó, tá tamanho vendo do aqui, ó, negócio. Vocigrafias. Eu Vocigrafias. fiz, eu fiz ele é bem bonitão, assim, fiz bem. Ah, aqui, não Legal, sei se estão vocês estão mostrando vendo. no YouTube. Pessoal do rádio, esse Ah, pessoal do barulhinho. rádio, imaginem. Ah, é verdade. Ó, esse aqui era o ônibus que a gente andou na África do Sul, para quem não está Legal. vendo, é um ônibus, um caminho, um sol da África do Sul. E coloca Vocigrafias Roberto Estrela Dalva, que Pronto. aparece a tese lá na biblioteca, eles deixam lá, você pode acessar e ter contato com o E material. pode virar um livro também, porque às vezes a tese vira um livro, né? Ou não? Meu primeiro livro virou, que é o Teatro Hip Hop, a performance poética do ator MC. Ele virou um livro da editora Esse era mestrado. Perspectiva, o Era mestrado. mestrado. Tá. É um livro que foi publicado pela editora Perspectiva, também tem mestrado para olhar, Teatro Hip Hop chama, que é sobre o trabalho que a gente desenvolveu. Eu faço parte dessa companhia de teatro hip hop há 20 anos, Oi. o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Então é isso, né? Como é que se formou tal, e fala um pouco do slam no final, as batalhas de poesia. E aí o doutor, eu não sei não se isso é um livro, eu fico olhando assim, é um negócio tão doido, eu fui tão
A Eu Jerusa, acho que eu Pires li, Ferreira. só o que você contou para mim, eu já queria ler isso, já quero ler. Você, não, dá uma vontade mesmo. E Coloca você fala tese, sobre a vocigrafia, vocês acham? vocigrafia, a gente bota lá na PUC, né? Que tá Tá, na biblioteca da PUC. No biblioteca da PUC. depositório de teses, Sim, chama. Aí é você nome acha lá. feio, mas eles põem. Depositório, eu É, sei que é isso. E aí é legal, porque se virar um livro, você tem uma linguagem menos acadêmica para o livro, né? Dá uma ajeitada e vai ficar sim. legal demais. Só o que você já falou já me deixou entusiasmado para poder ler, né? E a voz também é uma identidade, né? Um registro da pessoa, né? Até o Sim. tom, quando você está num tom mais tranquilo, um tom mais. Isso é natural, né? Mas a voz é um registro também, né? Quase como É. uma Não, ela é identificação. como, ela é Ela literalmente é como literalmente a identidade, porque não existe, existem estudos, não existe uma voz que seja igual à outra. O muito melhor louco isso, né? imitador do Elvis Presley, do Roberto Carlos, sei lá o quê, melhor, que seja perfeito, nunca vai ser o mesmo grão. É como uma identidade, ela poderia ser usada como um comando identificador, como é a íris ou como é o polegar. Isso está em estudo, comprovando. É legal. E as vozes que você gosta na música brasileira? Que a gente vai passear por vários, porque é fácil falar com você, porque tem tantos temas, fica fácil. Na música brasileira, que vozes que você admira, que identifica, assim, que te emocionam, as vozes que cantam a música brasileira, por exemplo? Olha, eu ouvi muito uma cantora quando eu era pequena, e então quando eu ouço ela hoje, traz essa memória, né? Também uma vocografia, que é a Clara Nunes. Minha avó ouvia muito Maravilha. Clara Nunes, então não só, eu acho que ali é um encontro da voz dela, do que ela cantava, né? Uhum. Da voz com que ela cantava também. É muito feliz o encontro com as coisas do Paulo César Pinheiro na voz dela e de tudo que ela cantou e de um momento que ela estava cantando ali, né? Então, a Clara Nunes, a Elis Regina, a Elza Soares, mas de todas, eu acho que o que vem assim de primeira é a Clara Nunes, como memória, Legal. como uma voz que você ouve e você reconhece Da sua alguma coisa da memória sua, afetiva, da sua memória da afetiva. infância, é, e tudo mais. Jorge Ben, né, que tem... E também outras coisas, Racionais MC, Mano Brown. A voz do Mano Brown é uma voz que é um divisor de águas para quem ouve, se identifica, aquilo ali racha, né? É antes e depois daquilo. Então, as Pois vozes é. dos MCs, de algumas cantoras também, mais de agora, a Jussara Marçal, a Ellen Maravilhosa. Oléria, a Bluebell, que é uma cantora que é outra praia, né? Do mais grave para o mais agudo, que eu gosto muito. E aí, isso, a gente, né, Elis Regina, a gente tem Elis Regina quando eu Você fiz o falou Slam da Clara Blues. Nunes, da sua memória afetiva, e eu li o livro dela e tal, e acompanhei um pouco a carreira dela, conheci ela, vi ela cantando ao vivo, né? Que tive esse Nossa. privilégio, né? E o detalhe é que ela era uma voz impostada do bolero, ela cantava boleros e voz da música tradicional brasileira, aquela bem das antigas, boleros, canções, numa voz Uhum. impostada. E você vê, até tem um registro em cinema, você pode ver ela cantando lá num filme, depois eu não lembro agora, mas tem um filme de que ela começa a cantar num programa de auditório. Ela tinha uma voz impostada, depois ela se solta e entra o Brasil, parece que ela abraça o Uhum. Brasil, né? E aí solta a voz dela, que aí é outra gozado, né? Tem uma mudança se fosse identificar como você nos seus estudos, né? Começo era uma coisa mais impostada, talvez não fosse ela real, né? Porque ela tinha que Uhum. cantar músicas mais, digamos, conservadoras, assim. Depois, quando ela cai no Sim. samba, no candomblé, aí a coisa pega mesmo, né? Aí pega fogo. E aí faz, né? A guerreira, né? Aí fica uma coisa. Encontra uma vocação, né? Quando a voz encontra a expressão, né? Quando você consegue expressar na máxima potência, assim como a Elisa, assim como a Elza, assim como as nossas grandes cantoras. Eu gosto muito daquele timbre da Jovelina, né? Maravilhoso, Pérola né? Negra, que é uma coisa muito, muito preciosa, assim, muito rara na nossa música. Mas a gente tem grandes cantoras, né? E Na vozes música que não popular. são da canção que você admira?
Porque eu Vozes que comecei não... com a canção, voz do teatro, voz do poema, do poetas e tal. Eu estou aqui lembrando, enquanto você está falando, os atores que sabiam, entre aspas, né, na época se falava declamar, né, poesias com muita Uhum, capacidade, seja no rádio, seja no teatro, enfim, sabiam interpretar um texto com muito talento, né? uhum. E eram vozes importantes, vozes é, é, realmente muito legais de ouvir, né? Que tá na minha cabeça aqui também, grandes locutores e grandes atores de Sim, teatro que sabiam, né, ler um texto e interpretar um texto, né? Estou lembrando alguns aqui, sim. mas quais são os Ah, seus? eu acho que eu vou sempre ir pelo contemporâneo, assim, pelos meus Claro. contemporâneos. Acho que Grace Passou, que é uma monstro, eu vi um filme dela ontem, República, como ela pode ser tão, assim, uma atriz tão gigante. Georgette Fadel. Eu acho que tem uma cena de slam da poesia falada, né? As batalhas, para quem nunca ouviu falar, são batalhas de poesia falada que a gente trouxe para o Brasil, né? São os pioneiros do Núcleo Bartolomeu e eu. Muita gente do slam, Lucas Afonso, Piet, que é um poeta de Minas, Alan Jones. Eu vou falando daí, quem se interessar pode procurar, É porque claro, é um mundo essa é a underground, ideia. é um mundo que não está no, você não vai achar no, né, no mainstream, nas redes de televisão. É um mundo, é um Brasil da poesia falada. Mas sei lá, tem Miranda Muriboc. Eu fiz agora, então, o que eu admiro são as vozes das pessoas, do povo. Eu fiz agora com o Marcelino Freire uma sala, a gente foi curadores de uma sala no Museu da Língua Portuguesa, que abriu agora recentemente aqui em São Paulo, Maravilha. uma sala que se chama Falares. E aí a ideia era justamente construir uma floresta, ela tem telas de tamanho natural, assim, com pessoas de muitas partes do Brasil. Então a gente foi atrás desses falares, quais são os falares, Hum, como que as pessoas, como a língua portuguesa, né, misturada com outras coisas, a língua brasileira se expressa nos diversos falares do Brasil, e foi uma experiência incrível, deu bastante trabalho, mas lá tem um apanhado, assim, da riqueza que é. E lá, já convidando todo mundo que está ouvindo para visitar, quando tiver, quem estiver em outro lugar, que quando estiver em São Paulo venha, tem assim uma tela que são os griots, que são as pessoas mais velhas, né, de vários estados. Tem a tela das profissões, dos pregões, pessoas que usam a voz, desde radialista até um isso, pastor, até uma pessoa que vende na porta, não sei o quê, você que está passando aí. Aí muito tem uma legal. tela das crianças, que são só como as crianças falam, a tela das profissões, a tela do, sei lá, uma tela que tem atores e atrizes fazendo textos. Então, eu acho que são essas vozes que eu admiro. Eu admiro muitas vozes de poetas, assim, renomadas e tudo mais, mas a voz do povo brasileiro, né, em todas as suas Desde o instâncias, em cara lá na todos... 25 de março vendendo o negócio, até o sujeito que passa pela rua e, né, e tá o verdureiro. Antigamente a figura do verdureiro não é do seu tempo, né? Eu sou bem mais velho. Então tinha uma figura que o cara passava na rua e anunciava o que É, tinha de mais fresco para vender e tal. é, Era uma forma, e até na feira ainda existe, né? sim, sim. Essa turma da feira que é bem popular mesmo, a voz do cara tentando É, vender a ideia. os Ali, vendedores no Rio de Janeiro, tem uma tela dos nossa, pregões, tem o Biscoito Globo, biscoito Biscoito Globo, mate, Globo. o É. mate. Então, Isso é muito isso que legal é a também. cara do Brasil, as vozes do Brasil formam, né? É, Lá também é uma espécie de vocografia videografada, ela não está escrita, mas ela está como se fosse uma cartografia da voz, né? Uma legal. organização. Claro que não tem a pretensão de dar conta de todo o Brasil, porque isso é impossível. Isso seria um trabalho de nenhuma vida não dá para Uhum, abordar toda a diversidade que é o Brasil, mesmo porque a gente está falando de língua portuguesa, seja lá o que for isso, né? Acho que tem uma tela lá também, tem 9 telas e tem uma tela que se discute falar certo, falar errado, língua, uhum. linguagem e opressão, né? Então, porque a gente tem, sei lá, quantas línguas indígenas que não estão nem, né? Isso é o que? Língua brasileira? Isso não é língua portuguesa, mas isso é língua, não é uma língua do Brasil, porque não é Claro que portuguesa. é do Então, Brasil, isso é né? uma Mas discussão muito grande e é muito bom que
que se tenha essa discussão, né, da língua portuguesa, o que significa falar a língua do colonizador também, quais são os Isso. avanços e onde a gente fica parado nisso também, né? Fora os sotaques, né, Roberta? Aí a gente parte para os sotaques, que é uma coisa linda. Eu adoro quando vou entrevistar gente de outros estados que tem uma voz bastante marcada pelo sotaque local, pela coisa regional. E é claro que eu não quero imitar, né? Mas a gente fica com a vontade de falar igual, que tem uma sonoridade, tem um lado musical também, né? Desde o gaúcho, barbaridade, até o lado norte, Mesmo nordeste. porque eles acham, a gente está falando do sotaque deles, mas os Eles acham que nós nordestinos... temos sotaque, Não, né? nós temos, nós somos os, como dizem nos raps, sudestinos, né? Porque vocês acham que o Nordeste é tudo a mesma coisa, e tem o mesmo sotaque. Então vocês são e nós somos nordestinos, vocês são sudestinos, e acham que o eixo de vocês, o jeito de falar de vocês é um jeito sem sotaque, e a gente tem sotaque. Então, essas discussões todas estão ali nessa É muito tela. legal. Aí mostra a riqueza importante. do Brasil, né? De sonoridades nos falares, né? É um negócio maravilhoso. O Brasil. E na música também, e na poesia, o que eu admiro profundamente essa diversidade brasileira que não é valorizada, que como você disse, no começo já estava ruim antes, agora ficou bem pior, mas nós estamos na resistência. O importante é isso. Antes da gente começar a passear mais sobre a sua história, vamos começar a ouvir um pouquinho você, né, em algumas participações suas. A gente pode começar ouvindo o Slam Blues, né, que é um vídeo de 2014, tem os violões e arranjos do Cássio Martins e o Daniel Silva fazendo violões, e você falando o Slam Blues. Né? E a gente pode emendar o outro, que é um vídeo de 2016, que é o Slammer, né, que é outro vídeo que temos. A gente pode botar esses dois com uma dose dupla, com uma vacina, assim, 2 de uma vez, assim, pá, pá. E eu queria que você falasse dessas duas participações suas nesses projetos, por favor. Bom, o Slam Blues foi um show que eu fiz, tinha um projeto aqui em São Paulo que chamava-se Cidade Sonora, e o Eugênio Lima, o Daniel Lima, que estavam organizando, me chamaram para fazer um show de música. Aí eu falei, não, mas eu sou atriz, eu não canto música. Falei, tá bom, vou fazer um show de poesia e blues. E aí comecei a pesquisar, ver coisas, ver mil coisas, e aí montei esse show, e tinha esse poema, que era o Slam Blues, e a gente fez ele, né, uma praia que a gente chama Spoken Word, poesia falada. Cláudia Shapira chama Canta Falar Olar. Para dar um nome de português, até legal, porque às vezes o cara fala, estou fazendo spoken word, eu queria fazer uma tradução. Qual que é? Melhor aqui, gostei. Como é que é? Canta Falar Olar. Canta falar. Falarolar. É o canto falado, né? Aqui se Canto fala falado. Canto falado, poesia falada, Não. né? Eu uso Spoken Word porque indexa com várias pessoas no mundo inteiro que usam Spoken Word, então você entra numa família que está falando do mesmo assunto. E aí o Slammer, deixa eu ver qual que é aqui, e daí a gente fez com o Cássio, com tudo mais. Né? Da Sul. Ah, tá. Aí é falando uma poesia, né? Os dois vídeos, eles têm esse parentesco, tem as batalhas de poesia, que são os slams, que se espalharam pelo Brasil inteiro, tal, que tem as regras e tudo mais. Então, é poesia feita para falar. É poesia escrita, ela é escrita para passar para o corpo, passar para a performance. Então, o Slam Blues eu fiz com o Cássio, com o Daniel Oliveira e com o Cássio Martins, os arranjos e o Cirilo, o Lucas Cirilo fez a gaita. Uhum. E a outra é um texto que eu fiz. A gente vai fazendo textos para lidar, né, com o que a gente vive, vai transformando em poesia para entender melhor, para lidar melhor e lidar com o que a gente entende, com o que a gente não entende do mundo que a gente vive. E aí, no final, uma hora lá que você fala, que eu falei, eu estou me identificando, dá um play no Stevie Wonder. Eu falei, eu me vi. Na hora que você falou isso, eu acho que ela está me vendo aqui. Que tem hora que não aguenta, não adianta pensar, né? Não adianta mais pensar a hora que só a arte mesmo nos socorre. Aí você vai lá dar um play no Stevie Wonder, dar um play numa coisa... Na Clara Nunes, por que não? Né? Clara Nunes, em tudo, e aquilo ali te salva um pouco. É isso mesmo, é uma coisa que eu achei, que a música tem esse dom, né? Essa coisa de transformação, de curativa mesmo. Não é só ela
terapêutica, eu acho que ela é curativa. Eu acho que já está até provado isso, né? Vamos ouvir, então, Slam Blues e o Slammer. Roda, Roberta! Estrela d'Alva. Uou, uou, uou. Slam Blues, take 1. Deve ter sido Quisila de Santo que quebrou todo encanto, desandou a massa, não chegou no ponto, e o pranto desafinou o canto, e o tudo, que era nada, acabou, sem espanto. Demo, mole pro demo, pro azar ou pro Kojak, aí não deu mais tempo de desviar do ataque, fugir do baque. Pra aquilo tudo passar, tive que rezar o terço todo, já que não boto muita fé no Rivotril e nem no tal Prozac. Histórias de amor que não dão certo são um saco. Elas estragam ruas, estragam lugares, estragam pontes, estradas, restaurantes, cantinas italianas e bares. Aí dei de entender o velho e bom Caetano quando lamenta os belos blues desperdiçados. Ah, isso não se faz. Desperdiçar pérolas musicais, aquele som tão bem guardado, há tantos anos adorado, que fica pra sempre imaculado, com o rosto do mal amado incrustado, naquele refrão, naquela nota, naquele fraseado. Baby, won't you come set me free? Oh Lord, have mercy of me. Baby, won't you come set me free? Your love can save me from me. Eu tenho pensado, o que importa de verdade? Parece filosofia barata, mas é movência, ciência, vai ou racha, cruza espada, direto no núcleo, fica na casca, na paia, na cascata, no maia, no vácuo do que já foi, na sombra do que não é, parada, presa no ego. Não nego. Não vê o que consegue ver até quem é cego. É que o amor, a paixão, o que eu tô falando... One minute, wait a minute. Wait a minute. Love and passion, they come true. Paixão é carne, amor é verdade. Paixão é mato, amor é raridade. Paixão é ego, amor é doação. Paixão é foda, amor, fecundação. Paixão é bom, amor é mais. Paixão é fogo na roupa, amor é paz. Paixão é 5 minutos, amor é aprofundar. Paixão é piscina aquecida com tobogã, amor é mar. Paixão é vírus, amor é a lei. Paixão é Cobain, amor é Marley. Paixão é telhado, amor é fundação. Paixão é arrebatamento, amor é construção. Paixão é Julieta, amor é Fermina Daza. Paixão é hotel, amor é casa. Paixão pode causar dor, amor também. Paixão pode durar alguns anos, amor muito mais que 100. Paixão é paixão, amor com paixão, doação. E essa é a contradição.
Existem paixões que nunca um dia chegaram a ser um grande amor, mas nunca um grande amor que um dia não tivesse sido uma grande paixão. Tudo isso é nada disso. É simples e complexo e é muito mais além. Eu tô falando aqui toda a prosa, que é, o que não é, mas eu tô que nem todo mundo, tentando entender o que é também. É que nesse mundo não tem professor pra essas fitas do coração ensinar. E se alguém encontrou um doutor que cure, faz favor de me avisar. Nessa matéria eu já colei, já me lasquei, já dancei. Só me resta sobre ela cantar. Porque eu posso até me estrepar, me estratelar, me descabelar, cafonar. Eu posso até duvidar, mas eu nunca desisto de amar. Se tentarem te derrubar, não deixa, não deixa. Deixou, deu com a cara no muro e ginga, e mexe os pauzinhos e dá os seus pulos. Se a chave não tá no chaveiro, arromba o portão e serra as barras dessa cela feita de dor e escuridão. No desamparo, a amperagem da revolta é 1000 volts. Temperatura do sangue bombando é 1000 graus. E suportar a pressão é trabalho de herói, mas se zumbi somos nós, não é mais pessoal. Então, falar é fácil, eu sei, isso não é sermão. Que a escolha encolha se não tem opção. Que o caminho bifurca e turva a visão. Mas o guia tá no peito, se chama coração. Junta todo mundo pra somar e não tem mais eu, eles, vocês. Agora é nós, porque é só junto que se combate a estupidez. Bota a boca no mundo contra o desamparo e a escassez. Vai pra rua, vai pra pista. Grita, fora Temer, aqui não tem boi pra golpista. É muita ideia que vem, mas precisamos colocar em prática. E além de grana, precisamos de gana, estratégia e tática, pois ainda ninguém encontrou a fórmula mágica. E é preciso desapegar do passado, virar o disco, virar a página, superar o sistema binário, ampliar o vocabulário, plasmar vitória na maior disputa que é pelo imaginário. Nova luz, novos atores, novo diretor, novo cenário. Pois não adianta negar, a nova era chegou, ela é real e se chama Aquário. E se isso for só poesia e o peito não para de sangrar, se palavra é só palavra e a dor não vai estancar, se é como a selva makes you wonder how you keep going under, dá um play no Stevie Wonder e deixa a roda girar. Estamos de volta com a Roberta Estrela Dalva. Ela está diretamente de São Paulo. Está em São Paulo? Em São Paulo? Eu tô em São Paulo. Você é de Diadema, né, Roberta? Sou ABCD paulista. Tudo começou em Diadema? Como é que foi a história? Eu nasci em Diadema, no Hospital Público de Diadema, Sancio, com muito orgulho, mas eu morei em Diadema até 3 anos assim, de idade, daí já mudei para São Bernardo do Campo. Passei grande parte da minha vida ali no ABC, numa época das grandes greves, numa época dos bairros operários, assim, eu morei bastante tempo, até 11 anos de idade, num bairro operário. Cruzou com o Lula lá direto, não foi? Eu ouvia muito falar, né? Então eu costumo falar que Lula, para mim, nunca é muito, assim, o que é hoje só. Lula, para mim, foi uma figura mítica, que todo mundo falava, e uns criticavam, e uns idolatravam. É aquela figura das grandes greves, era uma figura que a gente imaginava com criança, né? Como que será que é esse Lula que todo mundo fala? E você tem um tio que é metalúrgico, você tem um vizinho que trabalha ali na Metagal, na Volks, sei lá. Então, sempre tem essa força da figura, né?
Em São né, Bernardo dessa não tem época. como, né? Verdade. E aí, quando eu fiz 17 anos, assim, estava para sair do colegial, eu fazia magistério, porque eu queria ser professora, dar aula, tudo. Então, eu fazia o colegial normal e o técnico. E aí, eu prestei um trainee, a gente fazia, né, na USP, tipo, de treineiro, e eu passei para a segunda fase. E aí, eu lembro que lá não tinha muito, assim, tinha biblioteca e tal, mas não tinha os livros que tinha que ler. Daí, eu pegava o metrô e ia para o Centro Cultural Vergueiro e ficava ali naquela biblioteca lendo os livros que tinha que ler para a segunda fase, as peças e os livros técnicos. E aí eu entrei, aí eu Você fui está fazer artes falando cênicas do Artes Cênicas na USP, né? na USP. Aí eu fui Isso. fazer artes cênicas, fiquei lá 4 anos, e daí saí, quando eu saí da faculdade eu mudei para São Paulo, e daí estou por aqui até hoje. Aí logo já conheci a Cláudia Shapiro, a Eugênio Lima, a Lu, e todo mundo que fazia parte do Bartolomeu, que nem era, o Núcleo Bartolomeu nem era um núcleo ainda, era um grupo que se juntou para fazer uma peça e que se tornou um grupo que hoje está completando, isso foi em 2000, hoje está completando 20 anos, né? O ano passado completou 20 anos, a gente vai comemorar até dezembro, porque o nosso aniversário é até novembro, porque nosso aniversário é em novembro, então até novembro desse ano Tá a gente com está 20 comemorando. anos. Então explica melhor agora o momento certo, você explicar o Núcleo Bartolomeu, como é que vocês se juntaram, qual que era a ideia, e segue até hoje, né? Que muitos projetos Sim. têm a memória e autorrepresentação. Bom, enfim, conta aí direitinho para a gente. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos é uma junção do teatro, de um grupo que pesquisa o teatro épico, né? Que é esse teatro bem que tem o Bertolt Brecht como seu expoente, é um teatro, né, político, um teatro narrativo, um teatro, né, que está relacionado com o tempo no qual ele está criado e discute e tem uma visão crítica das coisas. E o hip hop, que é uma cultura urbana, né, uma das maiores culturas urbanas do mundo, que tem os seus elementos. Lá a gente juntou as duas coisas e começamos a pesquisar, e é isso, 20 anos depois, a gente foi trazendo, né, a coisa do DJ, do MC, do grafite, das danças de rua e do teatro, e fomos criando, costurando, quando a gente viu, passaram-se 20 anos, e a gente tem espetáculos, a gente vai lançar esse ano pela editora Perspectiva, bom, em primeira mão aqui no programa, Adoro. toda a dramaturgia dos 20 anos, né? Então vai ter todas as peças, vai ter inclusive o Vai Te Catar, que é um solo que eu fiz em 2007, acho, 2007. E estamos felizes Esse de Vai estar Te fazendo Catar isso. já me interessou para a gente atualizar aí para o Inominável, né? A gente já pode. Depois você me passa para a gente falar aqui na rádio. Vai Se Catar. Mas na verdade o Vai Te Catar era ir se catar a si mesmo, né? Essa Tá. peça aí eram os cacos de si mesmo, e era meio provocativo, a pessoa ia pensando que ia assistir uma coisa, e quem estava indo se catar era eu, e a gente está feliz, porque embora, né, ia ser o grande ano de comemoração, que a gente ia fazer releituras, a gente está fazendo tudo online, grupos relendo nossas peças, a gente fez vários debates no ano passado, ou nesse ano, vamos lançar a dramaturgia, vamos fazer uma peça nova, estamos fazendo uma peça-filme com o nosso Terror e Miséria no Terceiro Milênio, que é inspirada no Terror e Miséria no Terceiro Reich, do Brecht. A gente ganhou até o Prêmio Michel de Melhor Música por esse espetáculo, eu, Eugênio Lima e a Dani Nega, no ano passado. No ano passado não, em 2000 foi 2020. Foi ano passado. A gente ficou meio perdido no tempo, né? Você tocou num ponto, esse negócio do tempo, a gente deu uma atrapalhada nessa pandemia. Com certeza. Tem os dias da semana, enfim, dá mesmo, dá uma atrapalhada. Do núcleo, uma coisa que você é pioneira, quando eu trouxe as meninas aqui, os Lã das Minas, falaram de você direto, né? Então, como é que foi que surgiu assim? Como é que não existia no Brasil? Você foi lá fora ver? Como é que explica esse trabalho pioneiro que você fez? Sim, Roberto, eu já fazia parte do Bartolomeu e a gente estava na época fazendo o nosso segundo espetáculo, que deu criou toda essa história do ator MC, onde a gente fundou a linguagem mesmo, assim, ela se solidificou. Aí tinha um grupo que era da Frente 3 de Fevereiro, um grupo que lidava com o racismo, os temas do racismo na sociedade brasileira, que se consolidou a partir de uma provocação da dona Maurinete Lima, que Deus a tenha, mãe do DJ Eugênio Lima, que era a morte do dentista Flávio Ferreira Santana. Ela juntou amigos e falou, e aí, o que nós vamos fazer?
E aí começou uma série de intervenções na rua, a gente abria bandeiras em estádios de futebol com frases e tudo mais. E aí a gente foi convidado pelo Vídeo Brasil para fazer uma abertura. O Vídeo Brasil é um projeto do SESC, né, que bem de vídeos, tecnologia, de performance e tudo mais, mas de vídeo sobretudo. E aí os meninos, né, o Daniel, o Fernandinho, falaram, olha, a gente quer, é meio isso que você faz no Bartolomeu, mas é meio rap, é isso aqui. E me deram uns filmes, um chamado Slam, outro chamado como chama? Slam Nation, que eram filmes contando da cena. Um era as competições nos Estados Unidos, um campeonato nacional, sei lá, com 40 times de poesia falada, e o outro é uma ficção, com Saul Williams, que depois veio até para o Brasil, aqui a gente fez filme com ele, agora que estava no Festival de Curtas e tudo mais. E aí eu falei, gente, que é isso? Competição de poesia falada? Qualquer pessoa participa, que diversidade, e os jurados dão nota na hora, e tem que ser poemas próprios, no máximo 3 minutos. E aí eu viajei para os Estados Unidos para ficar 2 meses lá pesquisando por causa de um outro espetáculo que eu ia fazer sobre hip hop e tal, e fui no Slam pela primeira vez. Quando eu fui, eu falei, gente, quando eu chegar no Brasil eu preciso ir no Slam, procurei. Não tinha Slam no Brasil, aí a gente fundou o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, em 2008, o primeiro Slam do Brasil, e de lá para cá, nesses 13 anos, a gente tem, no último censo, entre aspas, que a gente fez para saber quantos slams, comunidades slams tinha no Brasil, tinha 200 comunidades em 20 estados. Então é uma coisa que se espalhou como uma praga, assim, porque basicamente você precisa de pessoas que querem falar poema e pessoas que querem ouvir para fazer um slam. E aqui no Brasil, depois do slam da Guilhermina, que foi o segundo slam que surgiu, o slam se estabeleceu muito na rua. Então, na Europa, nos lugares nos Estados Unidos, o slam acontece muito em clubes, em escolas, em teatros, lugares indoor, né, fechados. E aqui ele tomou as ruas. Então, desde o advento do slam da Guilhermina, se espalhou, porque a rua é um lugar muito fácil, né? Você não precisa de nada, você só precisa fazer uma roda, a gente pode falar e ouvir. Recuperando também um aspecto que tem muito nas grandes cidades e nas culturas, que é nessa roda que tem na Praça da Sé, um pastor falando, essa roda que tem nos mercados antigos lá, sei lá, os trovadores, ou os caras dos mercados na Itália, ou as rodas mesmo. Os repentistas, né? Os repentistas, os griots na África, os contadores de história. Então é como eu sempre falo, uma árvore grande da oralidade que tem os seus galhos, e o slam é um galho, assim como é o repente, assim como é a batalha de MC, assim como é o trovador lá, como é o griot, como é sei lá, o rhétoricain na França, tem um monte, né? Assim como eram as batalhas de poesia na Grécia, nas Olimpíadas, tinha modalidade, né? Entre os dramaturgos, tinha concurso da escrita, da fala, né? De poema, de poesia, de poéticas. Então, nós estamos só atualizando, né? Então, você observou lá fora o que já existia, e quando você trouxe para cá, você percebeu que isso já existia, mas de forma, né, não existia de forma organizada, existia gente que gostava de dizer, de cantar e de falar os poemas, mas não existia um espaço, né? Esse jogo, né? Um espaço porque, organizado, talvez, isso. Né? Para isso. Existia os saraus, por exemplo. Os saraus são os primos, né? Cooperifa, o sarau do Binho, do Bus, da Brasa, que dizem os Zumbinhos, todos esses. Eles são saraus que são primos mais velhos. Então, quando a gente lançou o slam como um jogo, porque o slam é legal que você torce, né? Tem jurados, nota, então ele cria um jogo e o interesse do público, assim. Muitas pessoas do sarau vieram participar e jogar e tal, e hoje a gente valeu durante muitos anos, a gente tem um campeonato nacional que vai acontecer agora, esse programa, que dia é hoje mesmo? Esqueci. Já 17 de setembro. 17 de setembro. Então, a gente vai ter, esse ano ainda em novembro, o campeonato, a Copa América, a primeira Copa América de Slam, com poetas de países da América Latina, e a gente vai ter agora ainda para quem quiser conhecer... Tem o Mundial também, que eu acho que você falou na França, não é isso? O Mundial acontece na França, mas está sendo planejado um Mundial na Bélgica. Mas agora, dia 30 de setembro, vai ter o Slam BR, que é o Campeonato Brasileiro. Para quem quiser ver, vai ser online, né? Porque não dá para a gente se juntar ainda. De 30 de setembro a 3 de outubro. No canal do Núcleo Bartolomeu você consegue assistir os slammers brasileiros.
É muito legal, a gente vai falando aqui, vai tocando as músicas, você vê que a gente passa do teatro para a canção, para a música com uma facilidade, isso é por conta dos seus talentos múltiplos aí, Roberto. É legal, né, ter sido pioneira nisso e poder acompanhar a evolução de tudo isso. Eu só sinto assim, o negócio de se eu fosse para julgar, eu teria grandes dificuldades, porque eu gosto tanto, né, que se o cara já fez uma coisa bem colocada e tal, eu já fico já é uma dificuldade, né, para os critérios, né, para você julgar, né, Sim, porque você vai julgar alguém é sempre complicado, mas é legal ver os talentos, né, aparecerem. O cara de repente diz um poema, né, tão bacana, sim, aparece falando, e tem muitos destaques, né, que vão aparecendo. Esse pessoal migra para a música ou isso não sim. acontece? Isso é uma coisa isolada. Eles têm uma tendência a migrar para a música ou não? Sim, isso acontece muito, tanto dos slammers, né? Porque ninguém fica competindo para sempre, é igual atleta, Claro, assim, é isso que eu estou chega uma hora que pensando. você, né, migram muitos para música, para o teatro. Por exemplo, Luz Teatro. Ribeiro é atriz do coletivo Legítima Defesa. Por exemplo, o meu namorado Lucas Afonso, ele já era MC, também acontece o contrário. Pessoas que já eram da música vão para o slam. Ah, tá. E agora já está também fazendo série na TV. Então tem muitos slammers que vão para fazer séries, que vão ser atores. O Lucas Coca é um caso, né? Tudo bem que ele já era da música antes e já era ator também. Tem muito esse fluxo de passar e sair para outro lugar, ou vir de outro lugar e passar pelo slam. O slam é um lugar de passagem também para vários tipos de artes, artistas, né, da palavra com a música, da palavra com a interpretação, da palavra com a escrita. Tem gente que nunca tinha pensado em escrever um livro, vai no slam, começa a escrever melhor e lança livros, fanzines e assim vai. É legal. Essas artes todas elas se conversam, né? Tem um diálogo entre elas, né? Somente Sim, da poesia sempre tem uma coisa. Eu vejo naturalmente com a música porque me parece, porque já tem a sonoridade, a métrica, as sim. palavras. Quando você fala, por exemplo, eu vejo que você diz uma canção quase, porque você não está, né? Quando você fala, você tá trabalhando as palavras, as sonoridades das palavras. Para mim é uma música isso também. Eu que gosto mais Uhum. de música e gosto da palavra também. Tudo junto para mim é o que há. E quando tem uma interpretação boa ainda, aí juntou tudo. E com o músico legal tocar, aí a coisa não Vou é. chamar você para ser jurado um dia de Ai, slam. não faça isso. Você acha que o Chico Buarque seria um bom slam? Um slammer seria o caso, né? Slammer. Não sei, porque o slammer tem uma coisa que é o texto, mas o slam é sobre performance, que é o que está Performance. escrito e como está sendo dito. Então tem uma relação com o público, tem uma vivacidade, tem um espírito até competitivo, assim, não é nem de Sim. derrubar o outro, mas de se superar e de arrancar um 10. Porque o Performance. slam está para a ginástica olímpica, assim como a batalha de MC, de repente está para o futebol, que é um contra o outro improvisando. O slam não. O slam é mais uma pessoa que se prepara, esmera, prepara o seu texto, a sua performance, para chegar lá e arrancar uma nota 10 do jurado. Um solo de Entendeu? ginástica olímpica tem mais a ver do que. Isso. Entendi. Isso. E Essa que é quem a que teria da diferença. música que poderia ser um bom slammer, se quisesse? Pela Tom performance, Zé, ó. o Tom Zé, Tom ele Zé, já é. O eu Tom acho Zé que já tem. é um slammer. Boa, boa. Acho que ele poderia ser um bom slammer. O Itamar Assunção, se Tamara estivesse vivo, Assunção, eu seria um bom imaginei também, slammer. sem É. dúvida. Há muitos dos nossos. A Porque Ava tem que. Rocha. A A Ava Ava Rocha já Rocha. é também. Já é. Então, é essas pessoas que já são slammers. Legal, porque tem que ter, como você falou, além de saber interpretar, tem que ter uma performance, né? Que aí a Sim, performance vale sim. muito. Vamos ouvir mais um pouquinho? Porque a gente está conversando Vamos. aqui, eu falei, precisa tocar um pouquinho de ouvir a Roberta, senão os caras vão reclamar aqui comigo. A turma reclama aqui. O slam da Guilhermina, que você citou como um dos pioneiros, né? A gente vai ouvir o Sim. poeta e o poema, e na sequência, Corpo e Alma, do álbum Corpo e Alma, do Renan Inquérito, a música dele Aham. com o Ronaldo Gomes, a Rosa do Morro. Então fala do poeta e o poema e Rosa do Morro, que a gente vai ouvir agora, por favor. Nossa, o poeta e o poema, quando a gente estava preparando aqui as coisas para o programa, né, eu ouvi, eu falei, nossa, esse poema é um poema que eu falo pouco, que eu ouço pouco, eu fui ouvi-lo novamente, eu falei, nossa, que coisa, né, que é um meta poema falando desse processo que é, né, o parir
um poema, relação bem íntima do que é fazer nascer um poema, e o Emerson Alcalde, que é um dos organizadores lá do Islândia Guilhermina, pediu um poema e eu estava cansada de fazer os que eu sempre fazia. Eu falei, vou fazer um negócio bem diferente. Eu tinha começado ele, terminei e entreguei. E o Rosa do Morro é um disco chamado Corpo e Alma, do Inquérito, que é o grupo, né, do qual o Renan Inquérito participa, e ele é o único samba, ele é um samba do disco, lindamente tocado pelo Wesley, violão 5 cordas, não é 5 cordas, como chama esse violão? 7 cordas. 7 cordas. Um violão de 7 cordas. Exatamente. E ele me chamou para falar tem uns insertos da Carolina Maria de Jesus, no começo e no fim, porque é um poema que fala disso, né, um pouco da Rosa do Morro. E eu canto com ele e falo uns poemas da Carolina Maria de Jesus. Tá certo. Então vamos ouvir os dois, o Poeta e o Poema. Poeta e Poema que está no Slam da Guilhermina, de 2014. Corpo e Alma, a Rosa do Morro, melhor dizendo, do Corpo e Alma do Renan Inquérito, de 2014 Sim. também. Roda! Era de dentro, bem de dentro que vinha a onda, das camadas tectônicas do ser, onde mora tudo que é guardado, o lixo e o ouro acumulado nas andanças por essa terra. Já não havia como conter, e menos romântico do que gostaria, não a pena no tinteiro, mas o esferográfico azul derramou-se sobre o papel. Os solavancos faziam com que as palavras fossem quase engolidas, e a tinta jorrava veloz, dando vez e voz ao que se escondia, ao que noite e dia já não mais cabia dentro, ao que não mais cabia dentro de nada, ao que não mais cabia, ao que não mais cabia, e que então se condensou e nasceu poesia. Após darem-se à luz, ficaram os dois sós contemplando-se, o poeta e o poema, nus. O poeta, por ter se despido dos sentimentos e retirado de seu corpo as palavras peça a peça. O poema recém-nascido, ainda úmido de sangue e suor, ainda envolto em vestígios da placenta do tempo que o conteve enquanto foi gerado. Ali, aquele que cria e o que foi criado, num instante contemplativo, olhavam-se, com o fascínio e a curiosidade de quem pela primeira vez reconhece o amor nos olhos de quem se ama, e, sobretudo, com a dilatada ternura dolorosa de dois corpos que deixam de ser um. O poema, criatura nova em folha, chorava em plenos pulmões, com tintas fortes e em alegria por ter sido liberto. O poeta, criatura nova em verso, chorava em silenciosa alegria pelas palavras que iluminavam um pequeno trecho do caminho de sua salvação. E naquele momento, tudo estava a salvo. O coração do poeta, o coração do poema, o tempo, a morte, a dor e o corte do cordão que os ligava, o verso e a palavra, as dúvidas e as águas passadas. E para tudo havia um novo sentido, que era sentido sem ter sido planejado, sem ter tido antecedentes, apenas partido das sementes, que brotaram em orações, versos, frases de encanto e sensações, de espanto, de espasmo, de gozo, de dor, de fé, de criação, de luz e vida, de palavras, apenas, de poesia, que é nada, que é tudo, que é estrondo sonoro e mudo. Do poeta e do poema, que agora se contemplam em resignação, em dança silenciosa, em eterna gratidão. 1, 2, 3! Islândia Guilhermina! A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Pele escura, pé rachado, filho nos braços, lata na cabeça, sobe a ladeira
Dona Rosa, a rosa do morro, a rosa que é preta. Mas saiba você que nem tudo são flores. No jardim que ela vive tem miséria e tem crime. A polícia oprime, mas é de lá que ela veio, é lá que ela vive, é de lá que ela gosta, onde as casas são feitas de madeirite. Rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa. Nos caminhos por onde passou, ela viu rosas diferentes dela. Viu rosa branca, rosa vermelha, até rosa amarela. Então ela se perguntava: meu Deus, por que tanto a minha cor incomoda, se nem todas as rosas são cor de rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa, 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 rosa do morro, rosa. Quando eu percebi que sou poetisa, fiquei tão triste. Rosa do morro, rosa. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever. Rosa do morro, rosa. Será que a sorte do poeta negro é negra, igual sua pele? Rosa do morro, rosa. Quero ser livre, igual ao sol. Rosa do morro, Carolina Maria de Jesus. rosa. De volta com a Roberta Estrela Dalva. Roberta, aí você canta e você fala, quando eu conheci você ali, fui falar lá no show do Marcelo Preto, você fala: mas eu não canto. Como não canta? Não canta porque não quer. Como dizia o outro caipira, não quer. Não canta porque não quer. Eu falei que eu não sou cantora. Eu não sou cantora porque eu não me considero mesmo. Eu me considero uma atriz que canta, uma atriz que escreve, uma atriz que dirige filme, sabe? Eu sempre tem esse viés do atriz para outra vertente da arte. Sim, é isso? A partir da interpretação. Até quando eu dou aula, eu falo, eu estou fazendo papel de professora aqui, mas o que eu sou, onde eu me garanto mesmo é no teatro, onde você me solta assim, fala assim, vai aí, vai. Aí você vai. Onde você se garante? E agora eu tenho que acrescentar também que você falou que teve o doutorado, é também doutora, né? Aqui a lista vai aumentando aqui. Eu não sei como eu vou escrever depois, que é atriz, MC, apresentadora, slammer, poeta, escritora, cantora, professora, pesquisadora, diretora musical e agora doutora. Doutora. Tudo isso, é muita coisa, né? Mas você sou pesquisadora, sobretudo, acho. Sou pesquisadora, sou curiosa. Eu acho que o que eu mais gosto de ser atriz é pesquisar. Não há nada mais interessante do que você começar uma peça nova, um espetáculo, e ler o texto, pesquisar, e procurar referência para personagem, procurar ver filme, ler coisas, ir numa exposição para compor, inventar uma pessoa que não existe, né? Um trabalho demiúrgico, né? Criadora de mundos, você é uma demiúrgica, você é uma construtora de mundos, de utopias, de uma pessoa que não existe, que você molda do jeito que você quer. Então isso é muito emocionante, é muito instigante construir mundos, pessoas, vozes, corpos que não existem, e poder ser você mesma, poder entrar, viver uma outra vida, uma experiência e voltar a ser você mesmo, né?
É uma coisa que a gente faz quando a gente é pequenininho. A gente inventa um Sim, personagem e sem saber, né? E aí brinca com ele. sim, E, né? Isso tem uma coisa da infância também. A infância permite essa coisa da arte, né? sim, Eu sim. acho que tem muito isso de brincar, de inventar e de De criar e tal, imaginar, né? de imaginar. A criança tem muito isso, né? Agora, Roberta, você precisa divulgar tudo que você tem que divulgar, que não pode esquecer, né? Então a gente vai ouvindo as músicas e vai. Por que não tem um disco só com você? Ai, porque eu Pergunta acho que eu chata, é? tenho Vê de... Não, não pergunta é chata chata, essa. não, porque tem um motivo. Eu mesmo me pergunto isso. O motivo é que eu não gosto muito de, eu tenho dificuldade em cristalizar, gravar. Tanto que eu não, é, coisa gravada, assim, sei lá, novela, série, filme, é, peça que a gente grava e não assista, assim, de não poder mexer nunca mais, a coisa ficar ali para sempre, sabe? Me dá um pouco de aflição. Então, acho que isso, assim, nunca tive vontade nem necessidade de solidificar. O teatro é todo dia ali você vai melhorando, é ao vivo, é uma troca ali no momento. Mas eu participei de muitos discos, É tal, por isso que eu estou tem coisa perguntando isso, né? aqui, Porque ali. vejo participação de trocentos discos, você participando, por que não tem um É, só seu, né? quem sabe um dia eu vá fazer, mas eu não devo fazer. Se eu fizesse um disco, gravasse uma coisa um dia, eu não faria um disco de música, de cantora. Eu faria um disco dessa praia do spoken word, da poesia falada, com E da atriz experimentações que e canta também, de vez sons. em quando. É. Eu estou te Mas eu inventaria uma provocando, personagem. Eu inventaria uma eu estou te personagem. provocando em cima daquilo que eu falei, que você fala, Sim, eu sou uma atriz que canta, eu não sou cantor e é. tal, mas eu acho que dá Eu para canto fazer muito no tranquilo. teatro, né? Eu canto muito no teatro. E porque o trabalho do Núcleo Bartolomeu é narrativo e musical, muito, né? A gente fala cantando, né? Então, Então, aguardo. Breve, então, já fiz um spoiler. Em breve, o disco da Roberta a Estrela Dalva, que nós vamos lançar aqui na rádio. Vamos tocar em primeira mão, que ela vai lançar o, breve. Aguardem. Precisa ser só um momento, né? Também eu imagino, você que faz tanta atividade no teatro, cinema, televisão e tudo mais, às vezes tem que ser uma oportunidade que te aparece, sim, né? É isso, é, né? Na sua vida, não é, sei, para mim é um pouco isso também, mas para você surgiu a oportunidade, aí podemos fazer, né? Ou alguém te como foi o convida. show, o Slam Blues, que eu não tinha pensado em fazer um show, e aí eles lançaram um desafio, né? E aí eu fui, fiz, e era um show que tinha tudo, era uma banda. Tinha o Picho Flores na bateria, tinha o DJ MF, tinha o Cássio Martins e o Daniel Oliva. Então era uma banda de 4 pessoas e eu no cantando. E foi muito legal fazer. Aí eu fiz turnezinha, depois o Slam Blues ficou menor, a gente fez com só baixo e violão, e às vezes com o Cirilo, quando dava para levar, e aí eu fiz um turnezinha no sul tal, e é gostoso. É gostoso Tá esse bom. mundo da música, é bem Então vai diferente sair, do vai sair. teatro. Agora tenho certeza que vai rolar. Agora tenho certeza. Agora vamos falar um pouquinho, já vou mudar. Já falei do disco que vai rolar, né? Tenho com certeza. Do trabalho, por exemplo, em cinema. Você falou que tem a Ana, né? Personagem aí do filme da Sim, Lúcia Murat. Fala um pouquinho de cinema. Tá difícil para o Brasil hoje cinema? muito. Hoje Por não, exemplo, sempre sempre teve. aquela história. Mas especialmente agora, porque eu li recentemente que tem uma quantia razoável, 4 bilhões do fundo setorial do audiovisual que está lá represado, que o governo segura, e é um dinheiro do cinema, que precisa ser liberado e não se libera. Agora estão tentando no Senado, Paulo Rocha, senador e outros estão na Sim, batalha. Que seria até uma lei sim, chamada Lei Paulo Gustavo, né? Estão até pensando nesse nome, etc., para liberar uma série de fundos para o cinema. Então, eu queria que você falasse do que você como é que se sente com o cinema, como uma multiartista que você é, e você se envolve também com produção de teatro, imagino também uhum. que saiba as dificuldades do cinema e fale um pouquinho dessa personagem, a Ana, que Não, o lançou cinema não agora, é que tá né? A de... coisa foi agora. Foi agora no segundo semestre, no começo do segundo semestre, no mês de agosto, final de junho. Não é que tá difícil, tá praticamente impossível com tanto empecilho que vem do governo federal, né, Uhum. para que os recursos sejam espalhados, para que coisas que já estavam aprovadas cheguem às mãos dos produtores, para que a nossa memória seja preservada, vídeos, incêndios, né, o incêndio último que teve na Cinemateca. Nossa, Então, é um
descaso, uma má administração, um não entendimento do que é o cinema para um povo, né? O que isso representa em termos de memória, termos de, né, de muitas coisas, de patrimônio, de tudo, de você entender, né, um tempo. As artes ajudam a gente, né? Você quer olhar como é que foi um povo, o que aconteceu, olha para a arte daquele identidade tempo. do povo, né? Você vai sempre para a França lá, e você vê como é que eles tratam o cinema francês, né? Como é que o governo ajuda, tem incentivo e tem dinheiro para a produção cinematográfica francesa, só para dar um exemplo. Né? E aí é muito difícil tudo, tá muito difícil, tem coisas que foram produzidas e não saem, ainda mais com a pandemia, né? Eu me aventurei pelo cinema com o Slam Voz de Levante, mais assim, entendendo o que é fazer, distribuir um filme, e é uma loucura, porque foram 7 anos da vida, um gasto de energia, de tempo, de dinheiro que a gente investiu, e aí você põe no cinema, ele fica uma semana em cartaz, no horário 11 da manhã, pouquíssimas pessoas vão ver, e ainda assim vale a pena, porque você tem um filme, você tem uma coisa que, né, tem um registro, historicamente foi importante, mas é frustrante para quem acha, como eu achava que ia ter a sala lotada, ia discutir, ia sair críticas, né? É um pouco frustrante. E agora que eu fiz eu fiz 2 ficções, uma se chama O Homem Cordial, do Iberê Carvalho, que não estreou ainda, e esse da Lúcia Murad, que é o Ana. Aí você vê também as dificuldades, né, porque daí ela lançou, estava segurando, era para o começo desse ano, lançou no cinema, então acaba indo para o streaming, né? Hoje muitas coisas que já ficam tá pouco no no streaming cinema o e já ano? vai. Ainda não. Ainda não, mas em breve acho que. E outra coisa, a Voz do tá. Levante está em streaming também, não? A Voz do Levante está numa plataforma chamada Filme. Filme. E Tá bom. você pode entrar lá nessa plataforma e alugar. Alugar não, baixar. Então, é isso. É um cinema, é um momento péssimo, que o cinema sempre está nessa roleta russa, na montanha russa, né? Aí fala, aí vem a época do Collor, aí recupera, sempre parece que está tendo que reconstruir, tem sempre uma retomada do cinema brasileiro. Vai para a UTI o tempo todo, vai para a UTI para fazer essa metáfora com a doença. Vai sempre para a UTI, sai e sobrevive. Ainda bem. E faz coisas como, né, coisas de muita qualidade, como foi o Bacurau, né, como é o Piripicura, que é um filme bem lindo, ganhou muitos prêmios, tem muita qualidade, tem muita gente pensando e fazendo, né? E hoje tem uma molecada também, porque hoje em dia você faz filme em HD com celular, né? Vídeo a esse projeto 40 metros quadrados, que a minha querida, que dirigiu o Slam Voz de Levante, que é a Tatiana Loma, dirigiu, com todo o material do projeto Criar, a molecada criando, né? Essa série, para quem não viu, 40 metros quadrados chama. E você vê a qualidade das produções que, né, a molecada, os estudantes, a molecada periférica tem feito. Fala do Ana, você não falou do filme que você faz. Do Ana. Aí eu só fiquei reclamando, né? Aí o Ana é uma história de uma artista que viveu na época da ditadura e uma atriz que chama Estela vai atrás do rastro. Então é um filme que é no Brasil, no Chile, no México, na Argentina, né, no rastro da ditadura, das ditaduras, né, da América Latina, que é um tema também muito presente na obra da Lúcia, e eu faço a Ana. E a Ana é você, lindo. só para quem não vê o filme, ainda, não podia ter o spoiler, falado, a Ana é não você. Pode falar. Não pode, desculpe. Não pode. Não, mas eu já falei. Mas aí a Lu, de tudo, assim, desse filme, trabalhar com a Lúcia, né? Porque a Lúcia é uma sobrevivente da ditadura, a Lúcia tem filmes importantes, a Lúcia sabe muito de cinema, então foi uma escola, uma sorte mesmo, uma alegria estar do lado de uma diretora como ela, né? Com a idade que ela tem, com a experiência que ela tem, com a história de sobrevivência que ela tem, sabe? Eu fiz um filme com a Lúcia Murad, caramba, que legal, que bom estar do lado dela e vê-la dirigindo, eu aprendo muito, né? Eu que sou uma aspirante a diretora ainda, dirijo pouquíssimas coisas, é muito interessante ver a experiência.
Legal. E então a gente breve vai estar nos streams também, né? Foi lançado nos cinemas, o Ana, da Lúcia Murat, e o Islã, A Voz do Levante, também você falou que era um filme, né? Pode baixar e É uma ver. plataforma, você põe lá no Google Filme, é uma plataforma Filme, você já vai ver esse e vários outros filmes que tem lá. Para baixar, já pode baixar, mas tem que pagar, né? Para baixar, não. Ou é Eu de acho que graça? tem um tanto que você pode assistir só se cadastrando, e tem um conteúdo que você paga por mês, acho, alguma Tá, coisa. tipo streaming, É, você compra tipo uma. streaming, isso. Tipo, aproveitar. Vamos ouvir mais duas? Vamos! Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. A Xênia França, incrível, que já esteve aqui. Garganta, que você já falou um pouco sobre Garganta, né, para nós. E depois, na sequência, esse é do álbum da Xênia, de 2017. E na sequência, Desmanche, do craque da Dani Nega, de 2018 também, Não Pise na Bola. Então, Garganta e Não Pise na Bola. Diga lá, para a gente ouvir agora. Comente. Comentar. Eu pensei que ia começar, eu pensei que ia rodar já. Diga lá, daqui a pouco, quando tá. eu rodo, eu começo. Quando eu rodo, aí rodou, já era. Bom, o Garganta e não... Garganta... O Garganta era uma música, um poema que eu fazia no Slam Blues, sempre assim, sem a capela, sem nada, só falando, e a Xênia foi num dos primeiros shows que eu fiz do Slam Blues, e ela ficou muito emocionada, veio assim com lágrimas nos olhos, e ela falou, nossa, esse poema me emocionou muito, eu quero muito que eu vou fazer um dia um disco. Era longe ainda dela fazer o disco dela solo. Eu quero muito que você fale esse poema, tal. E quando ela foi fazer o disco dela solo, ela me chamou para fazer. E aí tem um arranjo muito louco. O Pipo Pegoraro, que produziu esse disco, tem um arranjo bem louco assim por trás dele, que acho que deu outra dimensão também pro poema. É muito interessante ver assim, né, o que vira. A sua voz pode virar num disco. É muito legal. E, inclusive, quando ela veio aqui na rádio, a gente tocou essa música, por acaso. Que massa! Que por massa! Acaso, nunca tem por acaso, existe. Tá? E é legal, você está falando pá, quer dizer, a sua fala é musical. Né? E eles tiraram, né? Eles tiraram a nota que eu estava falando, fizeram uma coisa bem louca, ela ficou interessante. E o outro, que é o Não Pise na Bola, é com a Dani Nega e o Kraka, né, que é uma dupla aí, dinâmica, tal, muito interessante, muito fresh o som que eles têm feito. Eles até ganharam o prêmio da música brasileira com o primeiro disco deles. Dani agora lançou um projeto novo, o solo, muito lindo também, que a gente muito teve aqui lindo. Com ela. Então, a Dani é uma parceirona minha, ela foi parte do Núcleo Bartolomeu já, eu conheci a Dani, ela tinha 15 anos. Eu sou meio que considero uma filhada, assim, a gente sempre... Você é madrinha da Dani Nega. Assim, de jeito de falar, não, né? Devagar. Porque nós somos amigas, assim, e parceiras de trabalho. A gente fez agora essa trilha e a direção do Desfazenda. Então, é uma pessoa que sempre está junto do Bartolomeu, sempre junto comigo. No Slam, ela apresenta o Slam, todos esses campeonatos, ela faz uma personagem que é a Chuchu, que é muito engraçada, ela apresenta comigo. Então, e o Kraka, né, com aquelas coisas, botões todos, aquele som muito interessante que ele faz, criando aparelhos a partir de espólio, de peças. Então, eu acho que é uma das coisas bem... Quando eu apresentava Humanos e Minas, eles foram, e muitas pessoas comentavam, nossa, que diferente, né, uma coisa fresh, assim, que não parece muito com nada que já tem, que é uma combinação inusitada deles dois. São mesmo, e muito criativos, né? os dois. Sim. Isoladamente e juntos, ainda mais. É muito legal. Então vamos ouvir Garganta, do disco da Xênia França, de 2017, chama-se Xênia, o disco, e a participação também no álbum Desmanche, do Kraka e da Dani Nega, de 2018, a música Não Pise na Bola. Então, Garganta e Não Pise na Bola. Roda! A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Camadas e camadas de medo e amor recolhido, fendas, rachaduras, sucumbências esfenoides. Dando adeus, dando
adeus. Por que será que às vezes eu ainda fico assim só, sem voz? Sendo que tudo o que eu quero é estar com vós, porque vós é quem me dá o sustento e a alegria de cantar. Por isso um dia eu pedi que vós comigo sempre estivesse. E um pensamento veio em resposta. Duvidar que dentro de mim há voz não é o mesmo que duvidar de vós. Eu escutei um zum 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 por aí. Ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum 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 por aí. Ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum 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 por aí. Ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum 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 por aí. Ouvi dizer que muita gente é zumbi. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós. Batida veloz, poesia rasgada, o grito dos cães pela madrugada, o rito pesado foi invocado, batendo no peito, tambor embolado. A rua que brilha, cena da noite, os homens no breu esperando pra sorte, soldados armados com suas poesias, jogando, cantando, trazendo a folia. No rito sagrado, derrama o vinho, artistas bailando, saudando Dionísio no bar da esquina. Cerveja e samba, amigos cantando na roda de bamba, batida no morro faz tudo tremer. No baile funk até o amanhecer, ao som do DJ com suas picapes, dança-se o black, dança-se o charme. A noite é minha, a noite é nossa, a noite tá aí, já não há quem possa. A noite é minha, a noite é nossa, a noite tá aí, já não. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós. Onde está você, meu irmão, minha irmã? Eu te procuro, pois nossas vozes farão ecoar a resposta. Omissão, não se omita, emita o som que cria, o som que ecoa, o som que escoa antigas crenças do não poder, do não saber, do se esconder. Agora não precisa mais, pode sair de trás dessa palmeira que Palmares já se foi. E na selva da cidade, desse novo mato, sei quem é o capitão. Já olhei nos olhos dele e não me assusto não, pois ele também olhou nos meus e não encontrou nenhum sequer vestígio de submissão. Pois não sou mais sua escrava e finalmente eu disse não. E o som brotou da escuridão. Da boca pro beat, do beat pro baixo, vem tudo por baixo. Da terra do sal, da terra da ponta do cacho, do beat que bate, do som do tambor, do grito da tribo, é da torcida do filho. A falta que fez, a falta que faz, o que não se deu, a chance que foi, se foi, foi. A paz, o grito de prazer, de dor, da fera, da jaula, da rua, do som, do valor que eu dou. Se eu dou, eu dou, sem dó. E dou a quem doer, eu vou e vamos junto. É muito assunto e assusta e custa caro ser e crer e ter valor. E tem valor, mas não tem preço, amor. Amor se dá de graça e graça vem do alto. E só quem dá é Deus. A noite me guia, mas sob a neblina. O passo é mais lento, o clima é mais tenso. O olhar regalado, miro os dois lados. Vou me proteger, o inimigo me vê. Quando é solidão, eu caminho só, com a minha mente desatando os nós. E quando ela chega, com a luz da lua que ilumina ruas escuras, aponta o caminho, aponta o sentido. Reativa memórias, aguça sentidos. Noite tempestiva, noite ventania. Medo eu não tenho, mas a minha ilha pronta pro açoite. Na entrenoite não viro abóbora. Após meia-noite grito para o mundo. Desago no fundo, o escuro avisou que a noite chegou. A noite é minha, a noite é nossa. A noite tá aí, já não há quem possa. A noite é minha, a noite é nossa. A noite tá aí, já não. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós. Eu vou dizer
Estamos na reta final com a Roberta Estrela Dalva. E entrou areia, saiu areia, tudo bem, tá tudo certo. Ô, Roberta, eu falei no comecinho, antes de começar o programa, né? A gente falou de cinema, de teatro, de música e de televisão, né? E você, quanto tempo você apresentou Manos e Minas? A microfone precisa ser aberto. Eu fiquei quase 3 anos lá na TV Cultura, fazendo Manos e Minas, muito legal, experiência muito massa e inesquecível. Inesquecível. E é legal também que você acabou fazendo algo durante as apresentações, tinha umas performances sua também durante o programa, né? Isso que era legal também. Essa Sim, diferença. de vez em quando a gente dava, que deixavam, fazia né? lá. Tô mentindo, tô brincando. Que pediam mais. Que ótimo Porque eu que ficava pediram. sempre, não, por favor, tudo bem. Legal. E aí você pretende seguir televisão ou não dá tempo de tanta coisa que você faz aqui? Eu fico até inibido aqui de falar alguma coisa porque tem tantos projetos, né? E que mais? Eu pretendo dar conta dos projetos que eu tenho em andamento, assim, fazendo. Vira e mexe, eu faço um teste aqui e ali para uma série, para uma coisa assim, mas não é exatamente um foco assim que eu fico, né? Eu acho que tem gente que quer muito fazer a série, a televisão. Para mim as coisas sempre vão acontecendo, mais assim no fluxo, sabe? E eu respeito e estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo agora, então verdade. Não sei como. Né? Eu me lembro também além de você no Manos e Minas, né? Também teve uma novela da Globo que deu uma valorizada no Islã, né? Eu não me lembro qual que é a novela, que citou bastante o Islã. Fala aí um pouquinho, isso ajudou, atrapalhou, divulgou bem, não divulgou? Como é que foi para vocês? Divulga, né? No fim, tudo que está na sociedade capitalista, uma hora ou outra vai ser cooptado por ela. E tudo bem também, eu acho que populariza, ajuda, né? Eu não vi também o que era, mas eu sei que tem série também. Era uma participação assim, que tinha um Islã, uma batalha de Islã durante a novela. Uhum. Pois eu acho que populariza, ajuda as pessoas a conhecerem. Eu não sou muito dessas pessoas, você viu lá o Islã, que foi? Pô, vai com Deus, é isso aí, vamos abrir, porque o que fica, fica. O que é passageiro vai passar e as coisas que, né, têm raiz, elas ficam no fim. Então, eu nem sei o que eu acho que é isso. Desde que não se edulcore, né, porque a tendência da televisão, quando vai falar de hip hop, de funk, Glamourizar. De cultura negra, é edulcorar. É pasteurizar, entendeu? Deixar palatável, é tirar as características mais legais que tem, entendeu? Que é a resistência, que é o trabalho de enfrentamento. Que é a molecada lá gritando umas coisas, umas verdade, e mais desarrumadinho um pouco, mais em praça pública, mais rua, né? Você tira a rua um pouco quando você põe muito na caixinha, talvez. Mas, enfim, teve essa participação em novela que sempre ajuda a divulgar de alguma forma. Mas tem que você colocou eu mesma participei do Segunda Chamada, essa série, na época que esteve na Globo, me chamaram para fazer uma cena com a Linda Quebrada, foi ótimo, e era uma cena no Islã, então tudo bem. Eu acho que é um caminho, né, conforme vai se popularizando, é um caminho inevitável que seja cooptado pela televisão, pelo cinema, pelas séries, normal. Só precisa manter a sua origem, né? Por que nasce, como nasceu, né? A coisa da raiz mesmo da coisa. Senão, aí desvirtua. O problema é a preocupação em não desvirtuar, né? Isso é importante. Agora, Roberta, a gente está no finalzinho, eu queria saber como tanta coisa, né? Então, assim, vamos começar da parte acadêmica, vamos resolver assim. É só entrar. O mestrado está lá na PUC, né? O mestrado no como que é mesmo? Depositório de tese. Se você colocar assim, vocigrafias e tese, já foi. Que o nome é feio. E o teatro hip hop também está, no mestrado está lá também. Também está. Pronto. Então, essa parte acadêmica resolvemos. A parte do núcleo, o que a gente pode? A gente tem que entrar num site específico? Como é que faz? No YouTube, a gente pede para você se inscrever no canal do YouTube, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Porque daí lá tem toda a nossa produção, dá para você ver, dá para saber das próximas mesas, das coisas, e também no @Núcleo Bartolomeu Depoimentos
no Instagram, porque lá a gente coloca o Linktree com todas as atividades, divulga todas as atividades. Agora a gente vai divulgar o Slam SP, o Slam BR lá também, os dias, quem está nas chaves, tudo mais. Tem uma noite de A Copa abertura. América e depois a do mundo lá na Bélgica, A é isso? Copa América é em novembro. E aí, quem ganhar, não sabemos se os primeiros 3, primeiros 5, vão participar da grande Copa dos Continentes, né? A Copa Mundial, que vai ser na Bélgica, em setembro do ano que vem. Sabe que quando você falou em Copa do Mundo, do Slam, eu imaginei assim, se vai ter na Olimpíada da França, daqui a 3 anos, como chama, o break dance, por que não pode ter o Slam? De repente pode ser um olímpico também. Ó. Eu também acho. Não é? Eu tô chutando aqui, mas tem o break dance, vai ter o break dance, o que vai ser difícil de analisar no mundo todo, um esporte olímpico. O Slam não é um esporte, né? Mas... A partir de quando vai ser? Agora, na próxima Olimpíada da França, vai ter o break dance como Eu acho muito olímpico. justo que tenha dança de rua, porque tem tudo a ver. Isso aí, 2014. Não, 24, desculpe. 2020, eu estou atrás. 2024, então. Então, de repente, pode ter o Slam como olímpico, né? Como um evento olímpico também. Mas já tem a Copa da América, já tem a Copa do... que mais para a gente localizar? Quem mais? Tem um site seu, só Roberto Estrela Dalva, o seu material de poesia, o seu material escrito, o seu material falado, cantado... Cantafarolado, tudo isso. Cantafarolado. Na verdade, é isso também, né? Eu uso muito Instagram. Então, @Estrela Dalva, lá eu vou botando o link para todos os filmes, para todas as coisas. Lá tem as coisas que eu já fiz também. Eu sempre ponho o cartaz, sempre ponho o link. Então, acho que é o melhor jeito de achar é lá. Beleza. Instagram, @Roberto Estrela Dalva, só isso. Tá. Agora, o Estrela Dalva, é tão bonito o nome, né? Como é que foi que surgiu esse? Estrela Dalva, tem até um texto que minha amiga escreveu, foi minha amiga Clarissa, que me batizou, quando eu fazia teatro com 12, 13 anos na escola, ela falava, quando você for bem famosa, eu acho que você tinha que chamar esse nome, Roberta Estrela Dalva, tal. E me batizou com 13 anos, eu usei, a primeira peça que eu fiz na escola, eu já usei Roberta Estrela Dalva, com 13 anos. Então ficou até hoje, os dias de hoje. Um nome incrível, né? Bacana, sonoro, e que dá sorte também, né, Roberta? Ainda bem. Dá sorte, ainda bem. Porque o pessoal, para escolher um nome artístico, às vezes fica inventando nomes, numerologia, etc., e já veio pronto, né? Que beleza. Esse daí E a família curtiu quando virou Roberto Estrela Dalva? Gostou? Ou fala, não, tem que falar o meu sobrenome, assim não é bom. Não. Sim, eles assimilaram. Meu pai reclamou um pouco, falou, sempre. Não sei, parece o nome daquela chacrete, do Chacrinha, porque tinha uma Estrela Dalva. Tinha a Pingo Douro, tinha uma que era Pingo Douro, tinha uma que era Estrela Dalva. Índia Poti, a Rita Cadillac. Aí ele parece um nome meio de chacrete, filha, você tem certeza, tal. Mas foi mais forte, pegou, sabe? Esse apelido é um negócio que igual o seu, Colibri. O Colibri que eu vou fazer, não tive muita história. Esse é um outro programa. Então, agora, Roberto, eu vou terminar com uma homenagem que você fez no Dia Internacional da Mulher, 2018, que é legal demais, né? Esse texto é muito bom e é legal terminar com esse texto falando da mulher, né? E dessa homenagem do Dia Internacional. Para mim, o Dia da Mulher é todo dia, né? Sem fazer média, mas é. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se sente aí nessa luta, né? Da situação das mulheres hoje. Enfim, fazer o seu comentário antes da gente ouvir, que a gente vai encerrar com essa homenagem que você fez. O que você pode falar ainda? É aquilo, é tudo a fazer, né? O que eu posso falar é tudo a fazer, tem muito a fazer, muito a conquistar. Acho que não tem mais volta, não tem mais como retroceder tanto nessa luta das mulheres, na luta trans, na luta indígena, tudo é daqui para frente, reconhecendo todas as que lutaram para que a gente pudesse estar aqui agora também, né? Nossas ancestrais, todas as mulheres que lutaram aqui nos tempos escravocratas, todas as mulheres que lutaram durante a ditadura, todas as mulheres que lutam todos os dias, né? Porque o Brasil é um país que, infelizmente, tem uma estatística de não ter pai muito enorme. Então, as mulheres acabam tendo, infelizmente, né? Eu não acho
Claro que é bonito uma mulher ser guerreira, mas nesse sentido, né, acaba tendo que ser guerreira, aguentar ser forte por dois. E isso é uma violência também, né? Acaba sendo, porque ela não teria que ser forte por dois, porque essa criança tem pai, e a gente é o lugar do país de não ter pai, né? Cadê o pai? Então, acho que tem muitas questões sobre ser mulher, acho que tem uma rede se formando muito forte, tem muitas informações chegando, por exemplo, que não tinha antes, do feminismo negro, os livros da Angela Daisy, sendo traduzidos, da Patricia Hill Collins, da Bell Hooks, né? Mesmo o Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, as coisas daqui estão ficando mais visíveis e acessíveis, né? Esses materiais, para que a gente entenda, em primeiro lugar, como chega até aqui, como o patriarcado, sei lá, primeiro a Sueli Federici, Sueli Federici, é o nome? Silvia Federici, desculpa, Silvia Federici, vários livros que explicam como é que chegamos nesse nível patético do patriarcado dominar a nossa vida, os nossos corpos, os nossos tudo, né? Então, acho que tem muitas coisas pela frente, mas os coletivos, as coletivas, né? Você falou que entrevistou o Islã das Minas. O Islã das Minas é um próprio reflexo disso, porque o Islã era o Islã. E aí, lá em Brasília, Tatiana Nascimento, com a Val e com a Meimei, falam, não, a gente está precisando falar das nossas coisas, e queremos um ambiente seguro, porque as meninas tinham meio vergonha, não se sentiu à vontade de ir nas rodas de Islã. Então surge o Islã das Minas, que hoje tem não sei quantas filiais no Brasil inteiro, né? Então essas pequenas comunidades de mulheres unidas têm feito muita diferença a título de trocar informação, de se proteger, de prestar ajuda jurídica, de mulheres que são gestantes tirarem dúvidas, de suportar as violências dos homens, né? De saber como denunciar e tudo mais. Então, ser mulher dentro dessa sociedade patriarcal, hétero, cis, normativa, capitalista pra caramba, é luta, é consciência, é se cercar de manas, de outras mulheres, para conseguir juntas saltar, né? Acho que tem a ver com isso. Legal, Roberta, foi um prazer conversar com você, já conheci Obrigada. rapidamente num show e agora tenho o prazer de bater esse papo legal com você e te desejo um abraço aqui, primeiro um abraço virtual, faço aqui um abraço virtual, realmente, é o que é possível para o momento, e aguardando, né, os seus novos projetos, você está no estúdio com a gente o ano que vem, se der tudo certo, né, com as vacinas, né, direitinho, lançamento do teu disco, que eu estou esperando que vai rolar, dos filmes, enfim, de todos os seus projetos, de você também batalhar para continuar também, quando possível, né, na medida do possível, estar na televisão também, que o seu trabalho foi muito legal lá e tem que continuar também, de alguma forma, na TV aí. É isso aí. Um beijão para você, saúde para a família, para todos os amigos. Obrigada. Aí também, saúde. E a gente termina com essa homenagem que você falou, esse vídeo, né, dessa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Valeu, beijo e até lá. Beijo, tchau, gente. Uhul! Quando já não se pode ouvir aos sons que vêm de dentro, e o que é de fora já é tão aceito que se torna parte do centro, esquecidas da essência, dançamos fora do tempo, descompassadas, guiadas por falsos guias que ao passar dos dias nos distanciam e nos fazem ser quem não somos. E afinal, quem somos? Mulheres. Tantas e tão diversas, e ainda assim, mulheres. Que aprendem cedo sobre a luta, sobre o não ceder, sobre a labuta, sobre o luto e sobre a importância do não se calar. Desejo que minhas palavras se tornem antídoto, condom da dor, transmutar. Seguimos buscando o que somos, e mesmo que a muitos não interesse que ensinemos às nossas meninas a importância da memória e que muito nos seja ainda obscuro o conhecimento da história, de algumas coisas sabemos e caminhamos despidas do que já não nos cabe mais, vislumbrando um lugar onde se possa andar de mãos dadas com a alegria e a liberdade de sermos quem somos, mulheres fortes, inteligentes, livres, tantas e tão diversas, sobretudo mulheres.